A edição de hoje é da nossa série Histórias Inspiradoras. Antes do câncer, depois do câncer. As lições que aprendi e que podem servir para todo mundo. Com palestra do jornalista Daniel Escola. Confiram nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, por gentileza, a atenção de todos, para ouvirmos a saudação do presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, jornalista Daniel Escola. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa SIC Caxias, que também é um pouco da tua casa. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, nosso secretário Gabriel Ston, bem-vindo. Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Zé D'Ambros, bem-vindo. A imprensa, senhoras e senhores. Hoje é de fato uma reunião almoço muito especial, com a presença desse grande jornalista e desse grande homem que é o Daniel Escola. Tenho certeza de que esta palestra, dentro da série Histórias Inspiradoras, irá nos enriquecer e nos motivar. Vamos ouvir de um jovem que não apenas informou, mas também influenciou outros tantos jornalistas com o seu profissionalismo e a sua competência. Vale lembrar que a jornada do Daniel Escola no jornalismo teve início aqui, na nossa querida SIC Caxias, quando ele cobriu uma reunião almoço. Acredito que em seguida ele vai detalhar um pouco melhor essa história para nós. Mas é um exemplo de como as sementes que plantamos podem crescer e se transformar em grandes árvores. Hoje estamos diante de um jornalista de renome nacional que soube aproveitar cada uma das oportunidades. Daniel Escola é um exemplo de como a perseverança, o comportamento e a paixão pelo que se faz podem transformar não apenas a carreira, mas a própria vida. A sua trajetória é uma prova de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a resiliência e a busca por um propósito maior podem nos levar a patamares incríveis. Esta sua nova fase, na vida e na carreira, que ele gentilmente compartilhará conosco hoje, é um testemunho do poder da reinvenção e da capacidade de se adaptar às mudanças. Algo para nós todos, como líderes, empreendedores e cidadãos, que devemos aprender a fazer. Daniel Escola nos mostrará como é possível transcender limitações e superar obstáculos. Também acredito que com determinação, coragem e fé em nós mesmos, podemos conquistar grandes feitos.
E isso é particularmente importante em tempos de desafios, incertezas e mudanças constantes. Este é o momento para buscarmos inspiração. Por isso, gostaria de te agradecer mais uma vez, escola, por compartilhar a tua história em primeira pessoa conosco e por nos fazer buscar sempre o melhor em nós mesmos. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Em 2023, mais de 40 associadas já participaram da nossa Vitrine RA, um espaço que oportuniza às empresas a divulgação de seus produtos e serviços, além de networking e geração de negócios. E na edição de hoje contamos com 3 associadas. A primeira é o Instituto Nova Odontologia, referência na Serra Gaúcha em lentes de contatos dentais de porcelana e implantes dentais. Seu diretor, Dr. Marco Aurélio Correia, atua na área há 25 anos. A clínica dispõe de laboratório próprio, com as mais modernas tecnologias, para agilizar os tratamentos e entregar os melhores resultados aos pacientes. Instituto Nova Odontologia, transformando vidas através do sorriso. E vamos ao primeiro sorteio de hoje. O ganhador é o Felipe Andreola da Quanta Ideias. Parabéns! Tu pode retirar seu brinde no espaço da associada. A próxima vitrine é com a associada Dom Marcas e Patentes. Empresa de propriedade intelectual com profissionais altamente qualificados para registrar e zelar pela marca ou patente. A sua marca é identidade, patrimônio, resultado do sonho e merece ser protegido. Agora faremos o sorteio especial, então, da nossa empresa Dom. A ganhadora é Maristela Chiapin, da Caminho Rede de Ensino. Parabéns! Pode retirar o teu brinde no espaço da nossa associada. Para finalizar a participação das nossas associadas na nossa vitrine de hoje, está conosco a RS Garante. A RS Garante é a primeira garantiadora de crédito do Rio Grande do Sul e está localizada no Brasil, em Caxias do Sul, e é referência no Brasil. Tem como um dos seus fundadores a SIC Caxias. E neste dia 1º de dezembro comemora 20 anos de fundação. A sua função principal é fornecer garantias financeiras que facilitam o acesso das empresas a crédito e investimentos. Como organização da sociedade civil de interesse público, sua importância vai além de interesses comerciais, pois busca promover o bem-estar social, o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. E temos sorteio da RS Garante. A ganhadora é Flávia de Souza, da Sicredi Pioneira. Parabéns! Convidamos agora para que assistam ao vídeo de divulgação do Festival de Cinema Italiano de 2023, que acontece de 8 de novembro a 9 de dezembro. Agora assistiremos ao vídeo idealizado pela Associação Amigos de Nova Roma do Sul para arrecadação de recursos financeiros em prol da reconstrução da ponte de ferro que interliga esse município ao de Farroupilha.
Senhoras e senhores, lembramos que as perguntas devem ser realizadas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular. O QR está nos telões e também nas mesas. Neste momento, convidamos ao palco para a sua apresentação da série Histórias Inspiradoras, o jornalista Daniel Escola. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Prazer ainda maior, que foi aqui que eu comecei minha história como jornalista. Na reunião Moço da SIC de 1995, inverno de 1995. A Martinha é a prova disso. Ela estava aqui naquele dia, ela me viu. O presidente da SIC na época era Nelson Stumpf. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui hoje. Vou contar a minha história, espero que ela sirva de inspiração. É a primeira vez que eu venho à SIC com uma bengala. E é a primeira vez que eu não vou falar de política, não vou falar de economia. A minha história começa exatamente aqui. Eu era repórter da Rádio Caxias. E aqui era meu chão, eu comecei aqui. Da Caxias, eu nasci em Caxias. Aliás, eu quero mostrar uma foto da casa onde eu morei. Rua Padre Nóbrega, número 127. Eu morei nessa casa aí com a minha família até os 8 anos. A maior parte do tempo no porão dessa casa. E hoje eu moro em Porto Alegre. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, minha inconformidade com a não duplicação da BR-116. Custa tão pouco perto do que foi, que é muito boa, a rodovia do Parque, por exemplo. Custou R$1 bilhão. Quanto custa a duplicação da BR-116? A antiga faixa. Eu acabei de voltar da Itália, lá eu tomei um Chianti clássico, uma garrafa de vinho, e eu paguei €5, equivalente a menos de R$30. Quando eu voltei para o Brasil, comprei um bom vinho, barato, por R$50. Porque o vinho aqui é tão caro e lá na Itália é tão barato? Porque aqui a taxação é sobre bebida alcoólica. Lá na Itália a taxação é sobre alimento. Então, nada contra a bebida alcoólica, nada contra a cachaça, uísque, cerveja. Porém, eu não consigo me conformar com isso. Por que não, se o governo, alô, governo federal, por que não abrir mão, não é abrir mão, é reduzir a taxação. Se abre mão de 10 bilhões por ano, no mínimo, de isenções fiscais, por que não ajudar um setor que é muito importante para a gente? Bom, eu estou aqui sentado, eu tenho uma relação com todos os patrocinadores. Primeiro aqui, ó, a RBS, né? Quando eu trabalhava aqui na Rádio Caxias, o meu sonho era trabalhar na Rádio Gaúcha. Daí eu fui para Porto Alegre em 1998. Na época não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada. Então eu enviava pelo correio fitas cassetes com meus boletins. Antes disso, outra inconformidade minha é com a duplicação da BR-116. Não me vem com desculpinha de açugastem os dutos, né? Nunca houve no Rio Grande do Sul um acidente que envolvesse dutos da Sulgás. Então, não é por causa da Sulgás.
O problema aí é alguma coisa que o governo federal tem que explicar. Bom, aí eu fui trabalhar na RBS, depois eu vou contar a minha história com a RBS e todos os patrocinadores. A RBS me mandou para o Chile, por exemplo, para cobrir o terremoto e o tsunami. Aí tinha lá, eu estava no Chile, lá cobrindo, tá, daqui a pouco passa um ônibus cheio de gente com desabrigados, desalojados. Aí eu li a marca do ônibus, Marco Polo. Daí tinha um jornalista chileno comigo, eu disse assim, esse ônibus aqui foi feito pela empresa que é da minha cidade. Uma vez eu estava a passeio nos Estados Unidos e passou um caminhão por mim, eu olhei a carroceria Randon. Para mim era o orgulho máximo isso, né? Empresa da minha cidade no mundo. Bom, quando eu fui para Porto Alegre, eu trabalhei na Rádio Gaúcha, eu nem sabia o caminho da rodoviária até a RBS. Tinha pedido informação. Então eu cheguei lá sem saber onde era, sem saber o caminho das pedras. E aí, bom, trabalhei, fiz muitas coberturas aí, nacionais e internacionais. Daí em 2021 eu tive um câncer. E eu vou contar já essa história aí do tumor que eu descobri na cabeça, justo na cabeça, e quão negligente eu fui, quão importante é o diagnóstico precoce. Aliás, nós estamos no Outubro Rosa, e eu disse ali para o pessoal do Outubro Rosa, a conscientização é permanente. O mês de mobilização é outubro. Só que agora, nessa semana, vai virar o mês, vai ir para novembro. E é sempre importante fazer o exame, sempre. Não precisa sair daqui correndo para um lugar. Eu fui negligente. Eu sentia dor de cabeça, aqui atrás, tomava uma Novalgina e passava. Tonturas, eu achava lente de óculos. E a minha mulher, que é muito mais sábia que eu, ela dizia assim, vai fazer um check-up. E eu dizia para ela, isso é em 2021, eu dizia para ela assim, por que eu vou me enfurnar num hospital agora, se eu posso fazer no fim do ano, depois da pandemia? Daí um dia eu estava fazendo o programa de casa, o Gaúcha Atualidade, da RBS, e aí eu saí do local onde eu estava, da salinha onde eu estava, e fui para a sala, onde estava minha filha no chão. Aí eu peguei ela, levantei. Quando eu levantei, eu comecei a ter vertigem. E aí, ainda bem que a babá me segurou, que senão eu teria caído com ela. E aí eu disse, não, isso não é uma vertigem simples, não é uma tontura, isso aqui é mais grave. Aí eu fui no otorrino. Depois de 2 meses, tendo aquelas tonturas esporádicas assim, aí eu fui no otorrino, ele me disse assim, vamos investigar essa história aqui. Isso aqui não está certo. Aí, a primeira coisa, para de tomar remédio, que isso aí não é vertigem. Aí eu fui fazer uma ressonância. Só que eu era tão workaholic, porque eu sou caixinista, né? Eu trabalhava todos os dias, assim, e eu marquei a ressonância para um domingo de manhã, para não perder um dia de trabalho. Aí eu acordei, tomei banho, tomei café, tomando café olhando pela janela, é inverno de 2021, chovendo. Disse, por que eu vou sair daqui agora para ir para um hospital fazer um exame? Ainda bem que eu tomei a decisão certa. Eu fui para o hospital. Aí fiz a ressonância magnética, que é um exame bem difícil, assim. Aí, no final do exame, eu senti que alguma coisa estava errada. Porque a pessoa que estava fazendo o exame, uma mulher estava na outra sala, assim, ela veio na minha sala, e ela disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu, claro. O senhor está investigando ou é só um check-up? Eu disse, por que está me perguntando? Ela disse, não, o médico vai te ligar. Daí o jornalista, né? Por acaso pensando, por que o médico vai me ligar? Se eu já fiz a ressonância do joelho, nunca me ligaram na vida. Aí de tarde, naquela tarde de domingo, o médico me ligou. E disse, sabe a tua vertigem? Não é vertigem, é um tumor na cabeça.
como assim, tumor na cabeça? Chegou a me arrepiar. Não é tumor. Esse tumor aí, na minha cabeça, o cerebelo. E aí ele mandou essa foto aí. Aí tu literalmente perde o chão, né? Eu literalmente perdi o chão, porque eu não conseguia ficar em pé. Eu tive que sentar no sofá. Ele disse, olha, não é tumor. Esse tumor aí é um câncer. Como assim câncer, cara? Aí me explicou lá, chorou comigo, tudo, meu médico, otorrino, doutor Otávio Pilcher. Aí no final, ele disse assim, Base, eu tenho uma notícia para ti. Eu disse, me conta, depois disso me conta. Ele disse, já arranjei um neurocirurgião para ti. Disse, neurocirurgião por quê? Ele disse, porque tu não vai escapar de uma cirurgia na cabeça. Eu disse, para quando? Imediatamente. Daí meu dia acabou ali, né? Meu dia, minha vida. Eu estava no auge da minha vida. Eu estava no auge profissional, apresentava a atualidade, fazia comentários na RBS TV, no Bom Dia Rio Grande, e vida pessoal, casado, 2 filhas lindas. Então eu até pensava, que será que pode dar errado? Será que eu vou torcer o joelho, que nem meus amigos torceram? Não vou poder mais correr, porque eu corri 10 quilômetros dia sim, dia não. Hoje eu nem consigo me equilibrar direito, nem consigo ficar em pé. Aí aconteceu isso, câncer. Aí eu atravessei tudo, fiz a primeira cirurgia, foi 21 dias depois, porque na época eu precisava me vacinar, protocolo, me vacinar contra a Covid, e aí 21 dias depois eu fiz a primeira cirurgia. E como meu neurocirurgião me falou, eu podia ter uma complicação. E eu tive a complicação, eu tive hidrocefalia. Daí, com a hidrocefalia, que é o inchamento da cabeça, eu estava desacordado, mas só tenho um flash, assim. Eu estava na cama do hospital e o médico gritava na UTI e dizia assim, vamos salvar o cara, vamos salvar o cara. Aí, para extrair aquela água do cérebro, me colocaram um dreno aqui na minha cabeça, ainda tem a cicatriz. E com a hidrocefalia, o meu batimento cardíaco desceu de 85 para 27. Ou seja, eu botei o pé na cova. Aí, depois da segunda cirurgia, fiquei mais uns dias internado na UTI e fui para o quarto. Daí fui para casa. Quando eu fui para casa, ainda meio inconsciente assim, a primeira coisa que, antes de ir para casa no hospital, eu disse para minha mulher, põe o iPhone aí na frente que eu vou gravar um boletim. Ela disse, por que isso nem está falando direito? Eu preciso contar a minha história. Ainda bem que ela apagou esse vídeo. Ela gravou, mas ela apagou esse vídeo aí. Aí eu fui para casa, e aí voltei para o hospital, fiz radioterapia, fiz 33 sessões de radioterapia, ou seja, 3 meses praticamente. Depois da radioterapia, entre a rádio e a quimioterapia, eu não entendia por que eu não ficava amarelo, por que o meu cabelo não caía, por que eu não emagrecia, por que eu não tinha aspecto de paciente de câncer. Daí na quimioterapia eu descobri. Por quê? Porque a medicação da quimioterapia é muito agressiva, muito forte. E ela te deixa amarelo, te deixa com aspecto de doente mesmo. Todo teu cabelo cai e ela desenvolve aftas na boca. Então isso me fez perder 16 quilos em poucas semanas. E também eu não tinha apetite. Não conseguia comer assim como vocês estão comendo agora. Não conseguia. E eu me lembro de uma coisa que eu dizia para o meu oncologista. Eu dizia, André Fai, o nome dele. Eu dizia, Fai, é o seguinte, eu tenho apetite por pizza, massa, hambúrguer, essas coisas aí. Ele disse, cara, agora é quantidade. Qualidade,
pensa depois, agora tu precisa ganhar peso. Aí fiz 6 ciclos de quimioterapia. O ciclo de quimioterapia é 1 semana. Tu começa na segunda, fica 12 horas recebendo medicação, na terça 10, meu caso, tá? Na quarta 8, na quinta 6. Na sexta, tu recebe uma injeção na barriga de um medicamento anticoagulante. Daí tu vai para casa, fica 21 dias em casa e 21 dias depois volta e repete o tratamento. Fiz 6 ciclos. Chegou no terceiro, eu não aguentava mais. Eu disse para o meu médico, eu disse, pai, eu não aguento mais. É muito cansativo, eu vou voltar para casa acabado. O fim daquela semana lá era muito cansativo, eu passava o fim de semana inteiro dormindo. Aí me disse, escola, nós estamos no segundo tempo, aos 45 do segundo tempo. Conclui e te recupera. Daí tu vai voltar ao que tu era. E eu concluí, ainda bem, né? Eu concluí isso. E eu sempre digo o seguinte, eu me livrei, olha só, eu me livrei, providência divina, né? Eu me livrei do câncer, eu terminei no dia 26 de maio de 2022, dia de Nossa Senhora de Caravaggio. Que eu fui para casa e aí eu me livrei do câncer, porque por que esse tratamento é tão importante? Primeiro que salva vidas. Só que ele não escolhe essa célula ruim, essa célula boa. Ele mata tudo, ele destrói tudo. Então seria tão bom que se tivesse só matar as células ruins. Eu não estaria aqui hoje. Só que na quimioterapia eu tive sequelas, como por exemplo a voz, que foi muito prejudicada. Também eu tive neuropatia periférica, que basicamente é a incapacidade do cérebro se comunicar com as pernas. Então, hoje a minha rotina é a seguinte, eu estou fazendo físio e fono todos os dias. Isso é muito importante. Porque depois do câncer, a pessoa vai reaprender a caminhar, por exemplo, coisas básicas. Reaprender a falar, que é minha vocação. Então, tudo isso é muito estressante. Bom, histórias inspiradoras. Primeiro, o que eu aprendi com o câncer, tá? Tempo. Tempo é muito importante. Antes do câncer, eu vivia grudado no celular, olhando redes sociais, passando no WhatsApp. Quando eu almoçava, não sentava assim. Era um sanduíche, comendo sanduíche e caminhando, porque não podia parar. Hoje é bem diferente. Hoje eu almoço em meia hora. A minha comida chega a esfriar. E qual é o problema de almoçar em meia hora? Nenhum. A lei manda tu parar para almoçar. Por que tanta pressa? Outra coisa. Rede de apoio. Eu estava falando aqui, ó. 70% dos homens abandonam as mulheres quando elas descobrem que tem câncer de mama. Tem uma palavra para essa gente aí, covarde. Porque o que a pessoa mais precisa é de apoio, rede de apoio. E eu nunca, aliás, na minha lápide, que eu espero que demore muitos anos, tamanho, muitos anos, na minha lápide vai estar escrito assim, nunca foi abandonado. Eu nunca fui abandonado por amigos, por família, que é muito importante para mim, por pessoas, colegas, pessoas que foram se solidarizar comigo. Aliás, câncer não é contagioso. O que a pessoa mais precisa é de abraço, de beijo, de cumprimento. Bom, outro ensinamento é bons profissionais. O Steve Jobs não chegou lá sozinho. Ele tinha 2 sócios. Claro, o Steve Jobs brilhou, né? Mas ele tinha 2 sócios brilhantes também. O Bill Gates não chegou lá sozinho. O Richard Branson não chegou lá sozinho. Por que a escola, na hora mais difícil, vai escolher qualquer um? Não, eu tinha bons médicos, bons
bons profissionais ao meu redor que me ajudaram a salvar a minha vida. Outra coisa para encerrar o ensinamento de histórias inspiradoras. Plano de saúde. Nunca vou desistir de falar isso. Plano de saúde. Antes do câncer, plano de saúde para mim era um gasto. Hoje é um investimento. Por quê? Porque antes do câncer, para mim era bom, eu pago por 4 vidas, né? Eu, minha mulher e minhas 2 filhas. Aquilo pesava no meu orçamento. E até pensei, será que é o caso de mudar de plano? Ainda bem que eu não mudei. Porque o plano de saúde, se eu vendesse o meu apartamento em Porto Alegre, não ia custear o tratamento todo. Não ia ser suficiente. Se eu não tivesse plano de saúde. O plano de saúde me cobriu tudo. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava internado, eu fiz vários exames, mas um dos exames era uma neurocintilografia, em que tu fica deitado numa maca e o médico põe eletrodos nas suas pernas e fica dando choquinho durante meia hora. Aí, terminado o exame, ele disse assim, tá, agora é R$3.500. Por quê? Porque eu cobro por fora. O que eu não condeno. Mas eu estava ali, aí eu liguei para o meu plano de saúde e disse, pago ou não pago? Não, deixa que a gente resolve isso. Então, na hora que eu mais precisei, nem se pagar, não me meti mais naquilo. Então, plano de saúde para mim hoje é um investimento. Porque tu nunca sabe se vai usar. Eu precisei. E não me arrependo, pelo contrário. Plano de saúde é muito importante. Pago por 4 vidas ainda. E é que nem seguro de carro. Tu nunca sabe quando vai usar, mas tu paga para não usar. Eu não quero mais usar meu plano de saúde, mas eu pago. Ainda sobre tempo, vou dar lá para o primeiro. Quando eu recobrei a minha consciência, eu fui olhar minha caixa de e-mails. Eu tinha 172 mil e-mails. 1000. Aí comecei a pagar. Lá pelas tantas, olha só a minha insanidade. Lá pelas tantas, um e-mail que eu tinha mandado em 2021, acho, 2021, para um operador de rádio, porque eu estava fazendo programa de casa. Eu disse assim, no e-mail, vou conectar. Só que isso era 00:05. Bom, se eu entrei, porque a gente se conectava com a rádio, tinha um aparelhinho na casa, conectava com a rádio para entrar no ar ao vivo, para a Rádio Gaúcha. Aí, se eu entrei no ar, vamos dizer, 00:10, 00:15, eu fui dormir, na melhor das hipóteses, à 1 da manhã. Só que eu acordava às 4. Então, naquela noite, se eu dormir, foram 3 horas. Vocês acham que eu me lembro disso? Claro que não. Hoje, não faria isso de jeito nenhum. Recentemente, uma pessoa me disse assim, o ano passou tão rápido, né? Eu disse, e o ano que vem vai ser pior. E no outro vai ser pior. E assim, sucessivamente. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos premidos pelo tempo. Cada vez mais nós estamos ansiosos. E o que faz isso? Rede social obriga a gente, nada contra, inclusive, mas obriga a gente a ser mais, responder imediatamente. Se tu olha um WhatsApp e não responde, uma ofensa. Eu não sou nem do tempo da internet. Aliás, a internet eu descobri aqui na UX, no bloco H, fazendo jornalismo. E aí, na época não era Google, era Alta Vista. E eu estava maravilhado com aquilo. E eu pensei, grande
grande acontecimento, porém, isso ainda vai prender a gente, e de fato prendeu. Por exemplo, hoje, a última vez que eu li meu celular foi antes de entrar aqui. E ontem eu estava vindo para cá e tinha uma pessoa que o tempo inteiro no ônibus ali. Quando eu me recuperei do câncer, eu fui numa excursão de pais com filhos para um hotel Estribo, que aliás é um caxiense que morreu, infelizmente, lá em Santo Antônio da Patrulha. Aí eu estava na piscina ali com as pessoas, aí uma mãe me perguntou assim: escola, quantos livros tu leu depois do câncer? Nunca contei, mas acho uns 50, 60. E ela, 50, 60? Nossa, quanto? Eu disse, e ela no celular. Eu disse, porque tu tá no celular e eu tô com o meu livrinho aqui, ó. Então, quando tu fica no celular, eu fico lendo. Eu tenho 3 tipos de livro. Um que fica do lado da minha cama, que é mais grosso, que eu não consigo transportar. Um dentro de casa, onde eu possa transportar mais de 200 páginas. E aqui na minha mochila, que eu trouxe para Caxias, minha mãe viu lá, tem um livro menor, de 200 páginas. Então, tu sempre lê. Eu acho que isso é muito importante. Eu sei que o livro vai terminar, tomara que não termine. Sei que as livrarias estão fechando. Mas, aliás, na minha casa não cabe mais livro. Eu tentei o Kindle e gostei, mas eu quero esperar. Quando não entrar mais livro na minha casa, que eu tenho rinite, tá? Sou alérgico. E aí tem muito livro lá em casa e começa a espirrar só olhando para esses livros aí. Eu adquiri muitos aqui em Caxias. Adoro livro. E, bom, aí voltando lá para o câncer, tá? Muito importante. Olha só que interessante isso. Como o câncer te deixa mobilizado, né? Atento. Porque depois do câncer, eu estava em casa um dia, comecei a me sentir mal, assim, vomitei, imediatamente eu liguei para o meu oncologista, ele disse, vai para o hospital agora. E eu fui lá para o Moinhos de Vento. Quando eu cheguei lá, fui direto para a UTI. Não era câncer, era uma bactéria. Porque quando passa pelo câncer, fica com a imunidade muito baixa. E aí eu contraí uma bactéria. E ela se instalou no meu pescoço. E o meu pescoço inchou. Até pensei, será que uma salombas não resolveria isso? Não, era uma bactéria que se instalou no pescoço. É difícil falar, é mais fácil falar no estúdio. Não tem ninguém te olhando. Obrigado. Acreditem, é mais fácil falar no estúdio fechado. Tem no máximo 3 pessoas te olhando. Não estou acostumado com o microfone. E aí, para extrair aquela bactéria, precisava fazer uma punção. O que é a punção? É uma agulha que enfiam aqui e retiram a bactéria. Outra coisa, nada a ver com câncer, tá? Mas o câncer me deixou com a imunidade muito baixa. A outra vez eu comecei a sentir uma coceira nas costas. Imediatamente eu procurei uma dermatologista. Estava muito espiado já, né? E a dermatologista olhou, ela disse, minhas costas, ela disse, isso é herpes zoster. O que é isso? Então eu estava debilitado e ainda tive uma inflamação nas costas. Aí fui internado mais uma vez. Entre uma internação e outra, eu estava em casa e botei na minha cabeça que eu tinha que ir no mercado. Tinha que ir no mercado. Minha mulher me levou no mercado. Só que eu comecei a me sentir cansado e quando a gente chegou no caixa, ela disse assim, senta ali naquela cadeira ali.
Eu sentei na cadeira e comecei a desmaiar. E tinha uma senhora do meu lado que ela gritava, socorro, socorro, ele está desmaiando. E eu, quando eu acordei, tinha várias pessoas ao meu redor ali, várias pessoas. E aí eu vi o barulho da sirene da ambulância. Eu disse, quem é que pediu uma ambulância? É para ti. É uma ambulância do SAMU ainda. Eu entrei na ambulância, ainda consegui dizer para o cara que estava nele, eu sou o cara mais inteiro que já entrou e já se deitou aqui, né? Sim, é baleado, esfaqueado, afogado, acidentado. Tu é o cara mais inteiro que já entrou aqui. Só que ao invés de ir para minha casa, a ambulância foi para o hospital. E aí fiquei 21 dias internado. Então, eu era, como eu disse, eu era um inconsequente. Eu não media esforços. Porque a nossa geração, a minha geração, é julgada e a gente acha que a qualidade do nosso trabalho é medida pela quantidade de coisas que tu faz. E não é assim. Hoje a gente pode atuar menos, de forma mais eficiente. Espero que isso sirva de ensinamento. Se tiver alguma pergunta, estou sempre à disposição. Eu tinha 45, hoje eu tenho 47. Aliás, o meu câncer, meduloblastoma, que eu mostrei a foto ali, é raro, é raríssimo. Eu não conheço ninguém, nenhum adulto que teve esse câncer. Ele é mais comum em crianças. Ali, ó, em crianças. Tá, tem outra coisa que eu quero mostrar aqui, que é, quando eu fui a Roma, pela primeira vez, foi em 2013, para narrar a escolha do Papa Francisco. E agora, agora dia 16 de outubro, fui a Roma de novo para encontrar o Papa Francisco. A gente pode até, ali, ó, a minha foto, com o Papa Francisco. A minha bengala estava escondida. Mas sabe o que ele me disse? O padre Antônio Hofmeister é que mediu a nossa conversa. O padre Antônio contou para o Papa que eu era um jornalista brasileiro da cidade dele e eu tinha passado por um câncer. Sabem que primeiro o Papa me abençoou, depois ele disse, coma polenta. E eu dei para ele um folheto com fotos da minha cidade e também dei um pacote de erva mate para ele. E pedi que ele abençoasse as fotos da minha família. Família para mim é muito importante. Eu tenho mulher, 2 filhas, mãe, irmãos e a minha sogra. E essas pessoas, como eu disse, nunca me abandonaram. Tem também uma narração de como era a minha voz, da época em que eu narrei para a Rádio Gaúcha, lá do Vaticano. A gente pode rodar agora. Atenção, vai aparecer o próximo diácono, Jean-Louis Torran, cardeal francês, vai fazer o anúncio. Vai fazer o anúncio de quem é o próximo Papa. Vamos acompanhar. O anúncio que será feito agora. Atenção. Anúncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Bergoglio argentino. É um argentino, Bergoglio. Eminentissimum, arcebispo dominum. É emérito de Buenos Aires. Papa Francisco, um cardeal argentino, é o escolhido Bergoglio. Francisco I, grande surpresa. Por que surpresa? Porque a praça de São Pedro estava lotada. Lotada. A única torcida nacional que tinha lá era de brasileiros. E foi escolhido um argentino. Por isso, não era brasileiro, não era italiano, não era americano, não era canadense, era argentino. Ainda bem que antes de viajar para a Itália, eu pesquisei a história do Escola. Tinha uma escola cardeal de Milão. Eu pensei, se esse cara for eleito, eu estou ferrado.
porque eu vou ter que explicar como é que o escola chegou lá. Aí, quando eu cheguei lá, em Roma, eu comprei um cartaz, porque na época tinha mais de 100 cardeais, tá? Não conhecia todos de nome. Aí tinha vários lá no cantinho, tinha o cardeal de Buenos Aires, Bergoglio. E eu precisava olhar, ele não estava nas apostas, não existe aposta. Conclave é uma coisa secreta. Tu escolhe papa com base na votação. A fumaça branca e os votos são rasgados, queimados, e aí sai do chapéu da Capela Sistina a fumaça branca. Aliás, tem uma história interessante sobre isso. Eu estava narrando para a Rádio Gaúcha, e quando saiu a primeira lufada, assim, ela veio cinza, porque 2 conclaves anterior tinha da fumaça preta. Fumaça preta é sinal de que o Papa não foi escolhido. Só que a primeira lufada veio cinza. Logo em seguida veio fumaça branca. Eu disse, fumaça branca, o Papa foi escolhido. E aí tinha um padre no estúdio da Rádio Gaúcha olhando pela TV e dizendo assim, não, é preta. Eu disse, não, é branca. Eu estou aqui, estou vendo. É porque tem um delay. O delay é um atraso de 2 ou 3 segundos entre o que tu está vendo e a imagem que chega para vocês. E eu estava narrando, não, é branca, garanto que é branca. Eu estou aqui, estou vendo, é branca. Não é preta. Aí, finalmente, o Papa tinha sido escolhido. Aí, de uns 15 minutos depois, mais ou menos, o cardeal Bergoglio apareceu na sacada da Basílica de São Pedro. Aí, por que Argentina? Porque lá a praça estava lotada, estava chovendo, estava 4 graus a temperatura. Dia 13 de março de 2013. E aí tinha freis e freiras com bandeiras do Brasil, porque tinha um cardeal brasileiro, Dom Angelo Scherer, que estava entre os favoritos. Então eles estavam torcendo pelo cardeal. E eu pensei assim, não vou entrar nessa. Vou ficar na minha. Quando ele apareceu, não era brasileiro. Era um argentino. Aquele cara que estava lá no meu cartaz, lá, falando, no meu cartaz, com o nome, a foto, era o que estava lá na sacada da Basílica. E agora, 10 anos depois, eu consegui encontrar ele. Aliás, esse encontro foi mediado pelo padre Antônio Meiser, que aparece ali no meio entre eu e o Papa. Na época, fonte rapidinho para encerrar, tá? Na época, eu cheguei lá e os cardeais não davam entrevistas. Só que o padre Antônio morava no Colégio Pio Brasileiro, em Roma. E o padre Antônio era o motorista dos cardeais. Então, me aproximei do padre Antônio para saber os bastidores. O que eles conversavam nesse caminho? Quando eu me apresentei para ele, ele disse, repórter da Rádio Gaúcha, que legal, o que está fazendo aqui? Cara, Gaúcha é a tua voz, Gaúcha está onde está a informação. E aí o padre Antônio me serviu de ajudante ali, ele me contava os bastidores, eu precisava saber quais eram os bastidores, o que eles falavam nesse caminho aí. O padre Antônio levava os cardeais para o Vaticano e voltava todos os dias. Então ali era uma fonte boa para tu entender o que esses caras falavam. E agora, quando eu voltei, 10 anos depois, ele me levou a conhecer o Vaticano e encontro com o Papa. Obrigado. Tomara que a minha história sirva de exemplo. Estou muito feliz de estar aqui.